Olá, tudo bem? Eu sou a Ana, formanda em Direito Virtual do FIDJUS. Eu vim aqui para te contar como alguns amigos reais passaram na tão temida prova da OAB e nem é um bicho de 7 cabeças assim, tá? Para começar, você precisa ter em mente que a partir do seu último ano de faculdade você já pode se inscrever para a prova e se você passar logo de início não precisará mais se preocupar com isso. Se não passar logo de cara, pode ser que você tenha ainda mais 2 tentativas antes de se formar porque tem prova da OAB 3 vezes por ano. A prova em si é dividida em 2 fases. A primeira é a objetiva, que você tem 80 questões de diversas matérias do curso e precisa acertar pelo menos 40 questões, ou seja, metade da prova. Se você for aprovado na primeira fase, vai para a segunda, que é a prova prática dissertativa. Nela você vai ter que elaborar uma prova a partir de um caso proposto e responder a 4 questões, e para ser aprovado você precisa obter no mínimo nota 6. A prova da OAB não é uma competição. Não publica lista de classificação. Então, independente da pontuação, quem atingiu o mínimo necessário em cada fase estará aprovado e apto a pedir o registro na ordem. A prova da OAB é um certame difícil. São elaboradas questões que coloquem à prova os formandos de direito e muitas vezes, de tão complexas, as questões suscitam alguns questionamentos que provocam a anulação da questão, beneficiando alguns que ficaram por uma questão. As questões são particularmente extensas e cansativas, então a atenção é fundamental. E também é importante, mas muito importante, treinar questões. Fazer um banco de dados de questões e ir resolvendo por temas. Existem dezenas de milhares de questões de provas anteriores em direito civil. Então o ideal é filtrar por tema dentro das grandes matérias. Por exemplo, num determinado dia fazer questões de direito civil com filtro para negócio jurídico. Resolver essas questões e ver quais o candidato errou. E onde errou. Identificar o erro, e estudar esse erro é o pulo do gato, como dizem. Quando você identifica um erro e reforça o estudo em cima dele, dificilmente você vai errar novamente e isso te trará mais confiança na hora de fazer a prova. Outro ponto importante é que tem matérias que você gosta e muitas vezes, por gostar, já tem uma certa facilidade para aprender, então não adianta ficar perdendo tempo com essas matérias. Você vai ter uma boa quantidade de acertos nelas. Identificar pontos fracos e trabalhar esses pontos é a diferença entre uma questão que somar para te salvar na primeira fase. E o mais importante é reestudar as matérias que você tem mais dificuldade. Vale a pena sim refazer algumas questões e também estudar os pontos críticos em mini-aulas do YouTube. Lá tem bastante material. Para a segunda fase é importante se ter em mente que o tempo a se estudar será curto, então precisa escolher uma área que se tenha bastante afinidade e que seja mais fácil de treinar. Nossos amigos usaram a seguinte estratégia: eles escolheram a segunda fase em Direito Constitucional porque é uma área que conversa com todas as áreas do direito e porque tem poucos tipos de peças, então, em tese, o mês e meio de estudo até a prova da segunda fase seria dividido estudando apenas 9 tipos de peças, enquanto que se tivessem escolhido Direito Civil, que é a área de afinidade deles, teriam que dividir o tempo em mais de 20 tipos de peças. Dessa forma se pôde dedicar um maior tempo no estudo de cada peça, minimizando o risco de erros fatais, que custassem a prova da segunda fase. Neste caso deu certo e o resultado foi melhor e com menos esforço, mas claro que todos têm que ter em mente que precisam estar confortáveis com isso, com a estratégia adotada. Já durante a prova, fica a dica de ter barra de cereal, proteína e chocolate porque trazem energia. O cérebro consome muita energia durante uma prova como essa e água também. Desde a véspera da prova esteja muito bem hidratado. E não tenha medo de pedir para ir ao banheiro porque até isso te ajuda, viu? Tem momentos que a cabeça está cansada, quente, quando se tem tempo ainda, parar e pedir para ir ao banheiro te ajuda a respirar, a acalmar sua cabeça para às vezes voltar e resolver uma questão chata. Essa pausa, por mais curta que seja, pode ser fundamental na sua manutenção de atenção, então use-as direitinho. É isso. Espero ter te ajudado. Se você fez isso e deu certo, conta aí nos comentários. E não esquece de seguir o canal porque vem mais coisa por aí. E se você gostou, já deixa a sua curtida, ok? Até o próximo!